Alô galera, estamos no ar com o primeiro episódio do Izin Esporte Clube, o podcast esportivo do portal Izin. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Aqui você vai acompanhar os principais comentários sobre os bastidores do esporte, tudo que movimenta as modalidades e o que vai além dos campos, das quadras, da piscina e de todos os lugares onde o esporte é praticado. Eu sou Wesley Vieira e eu estou aqui ao lado do meu parceiro Gabriel Melo nesse primeiro episódio. Gabriel, seja bem-vindo também, que honra abrir esse novo podcast aqui com você. É isso aí, prazerzaço estar aqui ao teu lado, né? Enfim, tiramos do papel o nosso podcast, né? Estamos ao vivo, aliás, estamos no ar, né, com o nosso primeiro episódio. E um agradecimento especial aí à realização, o Izin Esporte Clube, ele é um podcast vinculado aí ao nosso portal Izin, que não fala só de esporte, mas de todos os assuntos em geral, todas as editorias, né? Um agradecimento especial aí, principalmente à Universidade Federal de Roraima e à Defensoria Pública, que está aqui nos apoiando, não é isso, Wesley? A Rádio Defensoria que cedeu aqui pra gente essa estrutura maravilhosa. É isso aí, essa estrutura é linda. Esse primeiro episódio vamos falar sobre seleção brasileira. Copa 2026, Estados Unidos, México e Canadá, o Brasil participando de mais uma Copa, a maior seleção do mundo, a única a participar de todas as Copas, mas infelizmente o Hexa ficou pelo caminho de novo, Gabriel. 28 anos, né, vamos completar aí sem título, maior jejum, cara. Exatamente, e fica aquele clima de velório, naquela ressaca moral depois dessa derrota. Vou te confessar que desde o início eu tava com o pezinho mais no chão, não tava tão confiante ali com esse título esse ano, né? Apesar da gente ter bons nomes relacionados aí na seleção, né? Tanto no banco quanto em campo mesmo, escalado aí pelo nosso Mr. Ancelotti, né? Mas assim, não foi o suficiente pra gente chegar ao nosso objetivo, né? Que era avançar nas próximas fases. E mais uma vez tivemos a chance, né, cara? Terceira Copa consecutiva, pós 7-1, que a gente tem chances, né? Eu lembro do jogo contra a Bélgica em 2018, que o Brasil não fez um primeiro tempo muito bom, mas ainda assim a gente teve chances de vencer, o segundo tempo foi melhor, tivemos um pênalti que até hoje o pessoal lembra, 2022, os famosos 4 minutos, e agora mais uma vez tivemos chance, né, cara? 40 anos depois, um jogador volta a perder um pênalti no tempo normal, cara, infelizmente. Tivemos chance no segundo tempo, mas tinha simplesmente um monstro do outro lado, que era o Haaland, né? E vou te falar, eu achei o jogo, assim, relativamente mais fácil do que o Japão. Cara, não sei o que aconteceu com o pessoal da seleção brasileira, né? Mas aquele famoso apagão voltou, né? Que geralmente acontecia nas outras Copas do Mundo, e onde o Brasil sofreu um leve período de apagão e acabou caindo nas fases as fases já de mata-mata, né? Mais uma vez, né? Um detalhe que é interessante, mas que é triste, né? Que é curioso. Desde o nosso pentacampeonato em 2002 contra a Alemanha, eu não era nem projeto em 2002 ainda. Então eu faço parte dessa turma aí que nunca viu o Brasil ser campeão. Já é a quarta Copa do Mundo que eu acompanho. 2010 eu tenho algumas lembranças, mas de fato a primeira foi 2014. Infelizmente, né? Temos uma geração inteira que não viu o Brasil ser campeão. Tem uma geração inteira que não viu 7-1, né? Que nasceram depois e já viram, né? Claro, a gente comemorou algumas coisas, 2 Jogos Olímpicos, vamos já falar também dessa questão da base. Uma Copa América, tivemos Copas das Confederações, mas o título mundial infelizmente não veio mais. E mais uma vez para um europeu, né, cara? Mais um europeu que a gente cai em mata-mata. É aquela famosa pipocada, né? E é a quarta vez que o Brasil enfrenta a Noruega. Nunca ganhou da Noruega, é o único país no mundo que o Brasil nunca venceu, né? E tem mais esse tabu aí chegando nas fases de mata-mata, né? E eu vou te falar que esse time da seleção, né, conforme a gente foi vendo a progressão aí do Brasil nas fases classificatórias, eliminatórias, o Brasil vinha fazendo bons jogos, né? Ele vinha evoluindo, o Danilo ali assumiu o lugar do Ibanes e aí pareceu sanar um problema que a gente tinha na defesa, né? E aí veio a lesão do Paquetá e a entrada do Gabriel Martinelli também, que deu uma dinâmica diferente. Só fazendo uma correção, na verdade foi o 5º jogo, né? Foram 3 amistosos, 2 Copas do Mundo, mais uma vez perdendo em Copa do Mundo, os dois coincidentemente por 2-1, só que a primeira, que foi em 98, 28 anos atrás,
que inclusive foi a última participação da Noruega em Copas. Sim. O Brasil, que seria vice-campeão daquela Copa na França, já entrou em campo classificado, né? Então entrou com alguns jogadores reservas. Hoje era diferente, era mata-mata e não deu, de novo. Como você mencionou, ele tinha um monstro que ele é o cara que só precisa de uma bola. Artilheiro da Copa agora, inclusive. Né? Exatamente. Como se posiciona bem esse cara, né? Cara, sim, ele é muito bom mesmo. Impressionante o desempenho dele. Como ele conseguiu carregar essa seleção nas costas. Claro que tem muito jogador da Noruega que... O próprio Odegaard, Sorloth surpreendeu, Nusa surpreendeu, fez um dos gols mais bonitos da Copa contra a Costa do Marfim, mas... Como você bem falou, e como muita gente diz, é a Copa dos protagonistas, né? Haaland, Messi, Mbappé, Harry Kane. E na fase de grupos nós tivemos também o nosso protagonista, que foi o Vinícius Júnior, né? Eu confesso pra você que eu nunca tinha visto uma atuação individual tão bacana de um jogador desde o próprio Neymar em 2014, que também fez 4 gols, né? De lá pra cá, nenhum outro jogador tinha conseguido fazer tantos gols assim pela seleção brasileira até o Vinícius Júnior. E é um cara que vinha sendo muito contestado na seleção, que havia muitos comentários, né, de que ele só jogava no Real Madrid, que chegava na seleção ele pipocava. Na minha concepção, essa foi a melhor Copa, a melhor atuação dele na seleção brasileira foi nessa Copa. Ele realmente puxou a responsabilidade para ele, não teve medo, foi para cima e tudo mais. Mas o Brasil dependia também de outros setores dentro de campo, né? Exatamente. A própria Copa de 2022 do Vinícius Júnior, na verdade, foi uma Copa boa. O Vini vinha de um ano bom, né? Depois de temporadas difíceis no Real Madrid, pouca chance na seleção, mas ele cresceu na hora certa. E um dos fatores também que eu acredito que fez o Vini crescer tanto na Copa do Mundo, além do próprio potencial decisivo que ele já tem, foi o fator Ancelotti, né? O Ancelotti, que já conheceu o Vini, foi quem desenvolveu o potencial do Vini, que não vinha ganhando muitas chances com o Zidane. Eu lembro até hoje, todo mundo lembra de um episódio com o Benzema, né? Em um dos jogos que o Vini não vinha jogando bem, o Benzema pedia para que não tocassem a bola para ele, conversou com o Mendy, conversou com outros jogadores ali, depois ganharam o Champions, o Benzema foi bola de ouro, muito graças ao Vini, inclusive, né? Exatamente. Boas atuações. Agora, senti muita falta do Vini nesse jogo contra a Noruega em relação à personalidade, né? Vamos voltar àquela polêmica do pênalti do Bruno Guimarães, né? Como muitos comentaristas falaram, né? Poxa, o Cristiano Ronaldo não deixaria ninguém bater o pênalti, ele pegaria a bola, botaria o Messi, o Mbappé, né? Então eu acredito, mesmo tendo a comissão jogou para os jogadores jogaram para a comissão, né? A decisão de bater o pênalti foi da comissão, não foi uma decisão dos jogadores, né? Acabou que o Ancelotti em coletiva de imprensa assumiu a bronca, não foi uma decisão nossa, mas, cara, é Copa do Mundo, cara, a gente não tem como... Algo que boa parte da imprensa trouxe, inclusive, que é bom mencionar. Havia uma estratégia, desde o jogo contra o Japão, que eles sabiam da possibilidade de ir para os pênaltis, o Neymar não entrou nesse jogo, mas o próprio Ancelotti falou que o Neymar poderia entrar em campo, depender do cenário, mas como o Brasil venceu no sufoco, a lá Real Madrid de Ancelotti, quem acompanhou sabe que o Real Madrid de Ancelotti ganhou 2 das últimas 5 edições da Liga dos Campeões desse jeito. Às vezes não jogando aquele futebol vistoso, mas fazendo gols no final do jogo, com jogadores decisivos, né? O próprio Rodrigo também, que fez falta na Copa. Vários jogadores, né? Estevão fez falta na Copa. O próprio Wesley também, que se lesionou, infelizmente, no último amistoso. Lateral direito, infelizmente, sentiu muito a falta dele. Que infelicidade do Wesley, né? Pois é, e... Mas, assim, a lista da seleção brasileira, vou te confessar uma coisa. 6 jogadores ali eu contestei de cara na hora que saiu a lista, né? Foram Alisson, Marquinhos, Danilo, Casemiro, Lucas Paquetá e o próprio Neymar, né? Desses 6... Danilo, Marquinhos e Lucas Paquetá calaram minha boca, que na minha concepção eles fizeram assim uma Copa do Mundo muito sólida. Danilo, principalmente ali na defesa, ele botou a bola no chão e deu aquela confiança pra zaga, sabe? Paquetá destruiu no meio campo ali, foi uma das principais ligas ali entre o sistema defensivo e o ataque, ele que muitas vezes estava também na recomposição, na roubada de bola, né? Para trazer ali de volta um contra-ataque, quem sabe puxar um ataque também promissor pro Brasil. Mas assim, o Brasil tem muito que provar ainda em relação à convocação, né? Ainda tem muito. Agora, um outro jogador que muito questionado, mas que fez 2 jogos até corretos, eu diria, foi o Gabriel Martinelli. Ele entrou no meio ali na vaga do Paquetá, meio que na fogueira nessa
necessidade de termos um meio armador, e eu acho que fez muita falta. Eu acho que o principal desafio do Brasil nessa Copa, não só na Copa, mas eu acho que no ciclo como um todo, vamos já entrar nesse ponto, eu acredito que não foi a zaga, foi o meio campo. Porque a zaga, querendo ou não, o próprio Marquinhos sempre muito questionado, mas eu também não acho que fez uma Copa abaixo. Casemiro também fez um jogo muito abaixo, cara. Foi um cara uma Copa muito abaixo, né? Mas enquanto a zaga, eu acho que a gente não teve tantos problemas, pelo menos no papel, porque nós tínhamos a melhor zaga do mundo, em tese, né? A melhor zaga da Liga dos Campeões, campeão em vice. Gabriel Magalhães, apesar da infelicidade dele na final de ter errado um pênalti, ele fez uma grande temporada no Arsenal, não à toa foi campeão inglês, inclusive contra o Manchester City do Haaland, embora tenha perdido ali o último jogo, mas conseguiu se sagrar campeão inglês, por pouco não foi campeão da Champions, fizeram ótimas temporadas, mas é um ponto que, você citou Vinícius Júnior, mas o ponto que muito torcedor cobra, jogadores, e eu falo não só dessa geração, mas de outras gerações, inclusive até mesmo do 7-1, que se você for olhar os números frios, o Brasil tinha um ótimo time no papel, vários jogadores ali experientes, campeões de Europa, jogadores que desempenhavam um bom papel nos seus clubes, e até então alguns na própria seleção, mas que infelizmente também não conseguiram, né, levar esse sonho dos torcedores de levar o hexacampeonato para casa. E muita gente questiona, né, por que aconteceu, foi o entrosamento, né, e eu acredito que o Ancelotti encontrou, inclusive, um equilíbrio muito bom entre a experiência e o gás ali dos jogadores mais jovens, né, eu acho que ele conseguiu casar ali e encontrar um time muito, muito bom. Mas assim, você mencionou o jogo do Japão, cara, eu elogiei demais, principalmente o posicionamento do Ancelotti, foi o cara que manteve a calma, né, no momento em que o jogo estava, né, fugindo um pouco do controle ali, nervosismo, Japão fazendo contra-ataques promissores, aí veio o gol, né, um gol assim que eu particularmente achei defensável, que o Alisson ele demorou um pouquinho para ir na bola. O Casemiro chegou um pouco atrasado também na marcação, né, e o próprio Danilo foi mal no lance. O próprio Danilo também tava mais, acho que nesse estágio do jogo, acho que os dois estavam amarelados, né? Tanto o Casemiro quanto o Danilo, não vou me lembrar agora no contexto. Mas ele manteve a postura, né? Fez as alterações corretas, manteve o Casemiro. Ele bateu no peito. Não, o Casemiro vai ficar, ele vai resolver pra gente. E de fato resolveu. O homem de confiança dele, né? Exatamente. Desde os tempos de Real Madrid. O próprio Casemiro, muita gente contestava Você mesmo falou, né, que contestou a convocação dele. No próprio Manchester United, eu acho que ele vinha bem. Eu acho que os últimos tempos, o começo dele no Manchester United não foi tão bom. Tanto que ele ficou de fora da seleção em boa parte do ciclo. Aliás, um ciclo bem conturbado. Eu gostei da renovação do Ancelotti. Acho que não deveria ter sido anunciada antes da Copa. Eu acho que deveria ter sido anunciado depois. Deveria ter tido um foco maior na Copa, nos desafios que viriam pela frente. A gente sabia que seria uma Copa difícil. Logo de cara a gente pegou um adversário duro na fase de grupos, que é o Marrocos, semifinalista da última Copa. Mais uma vez vai enfrentar a França, assim como na última Copa, mas agora uma fase antes, né? Quartas de final. Uma Copa que teve uma fase a mais. O Brasil passou dos 16 avos e 36 anos depois o Brasil volta a ser eliminado nas oitavas. Mas eu acho que agora o Ancelotti vai ter mais tempo para trabalhar, porque de fato foi um ciclo conturbado, né? Tivemos aí trocas de presidente, mas vamos focar primeiro nas trocas de treinadores, né? Nós tivemos 4 treinadores ao longo do ciclo, um ciclo que começou com derrota, inclusive, para Marrocos, em um amistoso. O Brasil comandado pelo Ramon Menezes, que era o técnico da seleção de base. Depois tivemos Fernando Diniz, ali meio que interinamente, dividindo as atenções com o Fluminense. Ele fez um ano maravilhoso no Fluminense, campeão da América, o maior ano, certamente, da história do tricolor carioca. Mas que na seleção não foi tão bem. Depois bem contestado, né, na seleção. Entrou Dorival Júnior, que vinha de trabalhos bons no Flamengo e no São Paulo, também não foi bem. E aí, Ancelotti há 1 ano e 2 meses praticamente de trabalho. Eu acho que agora ele vai ter mais tempo para trabalhar, porque o Brasil tem uma geração boa e tem um técnico experiente. E tem tudo aí para fazer campanhas melhores até a Copa do Mundo. Vou te confessar que naqueles 2 amistosos contra a Espanha e a Inglaterra que o Dorival fez ali, eu me iludi. Eu falei, caramba, a gente achou o nosso treinador, né? Mas depois ele foi caindo de rendimento, foi caindo de constância. E realmente essa questão do tempo, a gente não tem como cobrar tanto
a consistência do trabalho do Ancelotti, né? Eu acredito que a gente ainda não viu o total potencial do Ancelotti. Ele teve muito pouco tempo para se adaptar, né, ao futebol brasileiro. Eu vi que Ele se adaptou bem, inclusive, cantando o hino nacional. Foi algo que chamou muita atenção. Meio com sotaque italiano, ali, sim, meio portunhol, mas cantando, né? Ele se adaptou bem em relação ao idioma, né? Foi um cara que ele emergiu, assim, ele pulou de cabeça, né, para entender um pouco como é que é a atmosfera do futebol brasileiro, para estudar o futebol brasileiro. Eu lembro que ele ia muito nos jogos decisivos do Brasileirão, na época que ele estava acompanhando ali o próprio Lucas Paquetá, né, o Danilo, o Léo Pereira, aí às vezes estava no Corinthians também para ver o Hugo, como é que estavam os jogadores ali do Corinthians, né, do Botafogo principalmente, né. E assim, imagina isso num longo prazo, né? A gente sabe que a CBF postergou o contrato dele, ele vai continuar com a gente até 2030, né? Então acredito que para um ciclo de uma próxima Copa, né, vai dar uma renovada e a gente vai conseguir ver de fato o total potencial dele, né? E eu acredito, assim, na minha concepção, em 2030, acho que a gente vai ter uma das melhores seleções depois de 2002, assim, porque a gente vai ter o Endrick. A safra é boa, né? A safra é muito boa, né? Tem muitos bons jogadores que estão surgindo agora, os jogadores que estão ali nas idades de entre 21 e 25 anos, já vão estar mais experientes nessa Copa de 2030, mas vão estar com um ar renovado também e outras revelações que vão estar por aí. Quem participou dessa que pode estar no auge em 2030, o João Pedro ficou de fora, né? O Lucas Beraldo, que é um zagueiro que eu queria muito que ele jogasse essa Copa de multifunções, né? Joga bem de zagueiro, joga de volante. O Luiz, o técnico do Paris Saint-Germain, deu uma testada nele ali meio com um volante, um defensor um pouco mais adiantado, ele que fazia um ligamento entre o meio-campo e os pontas, né? Eu achei que ele teria uma função muito interessante, principalmente jogando ao lado do Marquinhos. E tem personalidade, né? Porque na final da Champions ele bateu o pênalti, se eu não me engano, foi o último, inclusive. O último do PSG. Imagine só, um cara bicampeão de Champions. É reserva, mas o pouco que eu vi dele na Champions, ele teve um papel fundamental ali, é um cara multifunções. E eu já testaria ele nos amistosos contra a Austrália. O Brasil vai fazer 2 amistosos contra a Austrália, após Copa do Mundo. E depois vai se preparar para eliminatórias. Nessas eliminatórias o Brasil foi muito mal. Se o número de seleções não tivesse aumentado, poderíamos ficar fora, porque agora aumentou, né? Quase todas as seleções da América do Sul entraram, então nós tivemos aí Brasil e Argentina, que são acostumados, a Colômbia, que tem uma ótima geração, para mim das Sul-Americanas é a grande surpresa da Copa, que a Argentina, essa campanha boa não me surpreende. A Colômbia, que infelizmente ficou de fora em 2022, mas nas Copas de 14 e 18, apesar de não ter ido muito longe, fez boa campanha. Tivemos o Paraguai, que foi uma baita surpresa também, a classificação em cima da Alemanha, embora tenha sido eliminado pela França, mais jogaram segurou. Assim de igual para igual, deram uma demonstração do que é o futebol sul-americano, né? Aquela velha catimba da Libertadores. Tivemos Uruguai e Equador com participações discretas, principalmente o Uruguai, mas o Equador ainda teve a vitória contra a Alemanha, dá para relevar, mas o Uruguai é uma participação discreta. Enfim, ainda tivemos a Bolívia, que quase foi, né? Teve a chance na repescagem, mas perdeu por 2-1 para o Iraque. Cairia em um grupo difícil, é verdade. Mas se não fosse esse aumento em número de vagas, o Brasil certamente poderia não se classificar. Foi bem contestado, mas como a gente já mencionou a questão da troca de treinadores, o contexto da seleção brasileira, né? A gente pode atribuir isso a isso também foi, acho que se eu não me engano eles classificaram em quinto, não foi isso para a Copa das eliminatórias? Se eu não me engano acho que foi em quinto, não lembro agora. A primeira vitória do Ancelotti foi logo a da classificação. O Ancelotti não teve, essas eliminatórias na verdade não foram do Ancelotti, foram mais Diniz e Dorival depois. Ainda teve uma Copa América no meio, que tem toda uma polêmica em relação à questão do Dorival, aquela velha imagem dos jogadores na roda, ele deixaram ele de fora, né? Uma disputa de pênaltis. Mais uma vez os pênaltis, né, dando trabalho aí pra gente. É um ciclo bem conturbado, e a gente falou agora há pouco de seleções de base. O ciclo na base também foi conturbado, né? E assim, muito se diz quando eu falei da safra de 2030, né? Essas promessas, né, que estão vindo assim, mas a gente não vive um bom momento atualmente, né, nas nossas seleções de base, né? Pelo contrário, a gente vem vindo de frustrações de projetos que não deram certo, né? E aí a gente fica à mercê desses novos jovens. Eu acho que por isso, assim, muita gente contesta, poxa, a seleção não é mais como era antigamente, né?
Assim, alguns pontos, algo pontual assim em relação a uma revelação ou outra. A gente tem as maiores bases do Brasil, que são o Flamengo e o Palmeiras, né, que revelam os maiores talentos, né, vieram do Palmeiras. O próprio São Paulo, né? São Paulo também. Bifinalista da Copinha. Inclusive, a Copinha é a competição mais importante porque dá mais audiência, né? Por mais que tenha os títulos de Libertadores, o Flamengo foi bicampeão mundial recentemente, né? Sim. Inclusive, um deles em cima do Barcelona, com gol no último minuto, e poucos jogadores dali, quase nenhum, na verdade, foi pro profissional. Porque o papel da base, na verdade, é mais revelar jogadores, né? Sim, de fato. A gente vê o próprio Corinthians, que é o maior campeão da Copinha, ganhou algumas recentemente, tem revelações boas. Algumas que, se for bem trabalhadas a questão da base, podem até ser aproveitadas na seleção olímpica, na seleção principal, em ciclos futuros. O próprio Breno Bidon, por exemplo, que é um jogador com muito potencial. Mas, falando dessa questão da seleção brasileira de base, o Brasil não se classificou para as últimas Olimpíadas, que não acontecia desde 2004, 20 anos de diferença, né? Para uma seleção que é a atual bicampeã olímpica. Dessa seleção atual, inclusive, que foi para a Copa, tivemos 3 jogadores campeões olímpicos, Martinelli, Matheus Cunha e o próprio Bruno Guimarães. E eu estava até vendo um pouquinho antes de começar aqui, relembrando a escalação da final entre Brasil e Espanha, nas Olimpíadas de 2020, que foram disputadas em 2021 por conta da pandemia. O Brasil teve alguns jogadores que, infelizmente, não vingaram a ponto de serem chamados para a seleção principal, enquanto a Espanha, que é considerada uma das favoritas, né, desde o começo da Copa, né, a gente sempre colocava França, Espanha, Argentina, que são seleções que tem os seus craques, evidentemente, mas vêm com uma boa geração. E a Espanha é um exemplo. O Oyarzabal estava na seleção de 2020 contra o Brasil. A Espanha, que é atual campeã olímpica, inclusive, em cima justamente da França. Tivemos aí o Pedri, que jogou várias partidas em sequência naquele ano. Tem até um meme famoso, né, dele com a cara de cansado já. E jogou demais também. O próprio técnico, o Luis de la Fuente, é o técnico da Espanha na Copa do Mundo. E era o técnico naquela época e é o atual campeão da Euro. A Espanha é a atual campeã da Euro. Então esse trabalho de base é importante. O próprio Cucurella já estava na época também. Cucurella estava na seleção, né? Então eu acho que é isso que a gente sente falta, né? Desse investimento, esse olhar especial da CBF para a nossa base, né? Como os outros clubes, aliás, as outras seleções trabalham as seleções de base, né? E acho que é isso que explica a diferença entre o futebol tão promissor dos outros países, principalmente os países europeus, né, que estão aí na ponta, a própria Espanha, a Inglaterra, a Holanda, a França também trabalha bastante essa questão das categorias de base, né, para, quem sabe, né, acompanhar esses jogadores a longo prazo, né, acompanhar a evolução desses jogadores, para que eles façam a diferença nas suas respectivas seleções. Uma das primeiras coisas que eu vi pós-eliminação do Brasil foi justamente isso, né? A nova geração. Alguns jogadores certamente não estarão na próxima Copa, o Danilo é um deles. Um jogador, assim, que eu até lamento porque foi uma baita surpresa. Pra mim, o jogador que mais surpreendeu da seleção e não deve ir pra Copa por conta da idade é o Douglas Santos. Como o pessoal na internet diz, jogou muito bem. O lateral correto. Exato. Quem que a gente pode citar também? Alisson não vai, Marquinhos, Casemiro não vai. Alexandre, que mal entrou, não deve ir por conta da idade. O próprio Neymar. Neymar também. Já disse que não vai. Inclusive vazou áudio, né? Vazou um off de uma entrevista da Casa TV, ele mesmo assumindo, poxa, tentei, infelizmente não vai dar mais, né? No mesmo país que ele estreou, inclusive. Exatamente, ele citou isso. Ele sai como o maior artilheiro da história da seleção, 80 gols, mas infelizmente sem um título de Copa do Mundo. E era o jogador, não em idade, mas em tempo de seleção mesmo, e em Copas do Mundo mais experiente, né? O único jogador a disputar, da seleção brasileira, a disputar 4 Copas do Mundo. 2014, 2018, 22, 26, ele fez gol em todas elas. Inclusive, muita gente até feliz, né, que apesar do Brasil ter sido eliminado, feliz pelo gol ter sido do Neymar, que ainda não é um grande jogador, que marcou aí gerações, né, geração mais nova que não viu algumas referências do Brasil, né, como Pelé, Ronaldo, Romário, não viu a geração campeã. Né, tem o Neymar, talvez o maior espelho dessa geração. O Vinícius Júnior, ele pode assumir esse papel,
Mas o próprio Endrick também, né? O próprio Endrick. Que foi outro cara que me surpreendeu muito, assim, né? Muita gente vai falar do gol perdido, mas... Mas assim, cara, poxa, 19 anos é uma responsabilidade muito grande, né, cara? Você tá no momento decisivo da Copa, realmente pesa, né? E, assim, ele teve outras oportunidades, teve o gol na fase de grupo. Que ele contra fez o Haiti, contra que foi anulado, infelizmente. Quando que a gente comemorou esse gol aí? Exatamente, né? Mas temos uma boa geração. É um cara que eu torço assim muito pra dar muito certo, né? Eu acredito que aquele trio de ataque ali entre ele, Vini Júnior e o próprio Ryan também, que é um cara que eu acompanho desde o Vasco, ser um cara que eu sempre admirei, um cara que sempre me surpreendeu, assim, desde o Vasco, né? Eu vi um potencial muito grande nele quando ele foi pro Vasco, e logo no ano de estreia dele na Europa, ele já chegando, já arrebentando tudo, jogando muito bem. Levou o Bornem à Liga Europa, inclusive. Exatamente. Fez uma grande campanha, né? Não diria que ele levou, mas ele foi um dos principais jogadores da campanha do Vasco ano passado. Pouca gente acreditava, inclusive muitos torcedores do Vasco não acreditavam que o Vasco poderia se classificar para a final da Copa do Brasil, né, que acabou perdendo para o Corinthians, mas realmente fez uma boa campanha. Bom, falamos do ciclo dessa troca de treinadores, tivemos uma troca de presidente, né, uma gestão aí conturbada, podemos dizer, do Edinaldo Rodrigues, que assumiu também após outras gestões conturbadas. Tivemos o afastamento do Rogério Caboclo e vários outros aí. Antes, ele assumiu pouco antes da Copa de 22. E ano passado, 2025, ele saiu da presidência e entrou o Sami Chaldi. E era uma presidência que já vinha fragilizada com escândalos atrás de escândalos, principalmente envolvendo o nome do Ricardo Teixeira, né? Então, essa sucessão de presidentes, né? E aí chegou o Sami Chaldi, né? Chegou a chapa Sami Chaldi, né? Uma eleição que também teve suas controvérsias, uma eleição de chapa única, né? Onde ele foi eleito aí com a maioria das federações brasileiras, as federações de futebol, né? As federações estaduais, tinha a grande maioria, o apoio da grande maioria. Mas assim, apesar das controvérsias, foi um cara que trouxe uma modernização para o futebol brasileiro, assim, com a atualização de calendário, né, com novos formatos de campeonato para inclusão. A gente teve aqui agora a Copa Norte e a Copa Verde, né? A Copa Centro-Oeste. Centro-Oeste e Copa Norte, que foram divisões... Ele deu uma aprimorada na Copa Verde. O campeão da Copa Norte, o campeão da Copa Centro-Oeste decidiam a Copa Norte, né? Onde o Paysandu saiu campeão. Copa Verde, perdão. Onde o Paysandu saiu campeão novamente, né? Uma grande campanha, mas é um cara que ele visa muito isso, né? Não só o futebol masculino, mas o futebol feminino também. Futebol de base. O futebol de base, né? Teve a questão da copinha também, que ele deu um olhar. Deu um gás a mais também. Né? Exatamente, né? Na verdade, ele chegou com grandes questionamentos, até das pessoas. Eu não tô nem considerando comentários até desnecessários sobre a questão dele ser de Roraima, né? Que alguns comentários, eu até entendo, mas alguns comentários realmente foram desnecessários, mas não nesse sentido. Eu falo principalmente da questão do histórico das gestões da CBF. Você falou de Ricardo Teixeira, tivemos aí José Maria Marim, tivemos Marco Paulo Del Nero, Rogério Caboclo, Edinaldo Rodrigues, todos com passagens ali polêmicas, conturbadas, né, prisões, não só deles, né, mas a CBF que tem influência de muitos políticos também. E o Sami Chaldi, ele chegou para dar uma oxigenada. O Sami Chaldi, é bom lembrar que ele estava como presidente da Federação Roraimense e um pouquinho antes, e aí existem também as críticas, e já indo para um cenário mais local aqui de Roraima, existiam muitas críticas, tanto aqui em Roraima quanto fora, em relação ao fato do pai dele, o Zeca Chaldi, ter assumido aí por 50 anos praticamente o comando da federação. Mas a gente for pegar o recorte dos 3 anos, desses 3, 4 anos, desses últimos anos do campeonato roraimense, foi um campeonato que evoluiu bastante, porque teve no Sami Chaldi, antes mesmo dele ser eleito presidente da Federação Roraimense, o gestor de fato. Então a gente teve, por exemplo, árbitros da CBF vindo para cá, você teve o árbitro de vídeo sendo instalado aqui, as próprias transmissões da TV que já existiam, mas melhoraram também bastante, até meio que mais democratizou, né? Vemos mais pessoas da imprensa, mais veículos de imprensa cobrindo o campeonato roraimense, inclusive até pessoas de fora, né? Eu lembro, inclusive, até do Cartolouco vindo para cá,
E assim, goste ou não da pessoa, seja fã ou não, mas o quanto que isso representa para a questão de visibilidade, eu acho que é inquestionável, né? E, curiosamente, em 2023, que quando teve esse processo de modernização do futebol roraimense, da profissionalização do futebol roraimense, foi quando, de fato, eu comecei a acompanhar mais próximo ali o campeonato estadual, né? E assim, o Sami, ele é o presidente mais novo da história da CBF, né? Já tinham passado vários senhores assim de idade, né, entre aspas, né? E eu acredito que o futebol brasileiro precisa dessa oxigenação. Ele veio com ideias mais frescas, veio com essa questão da modernização, né, da flexibilização, e algo que ele já tinha praticado aqui, né, quando, por exemplo, a Federação Roraimense de Futebol passou a transmitir jogos, então eram jogos gratuitos transmitidos pelo YouTube, né, que a gente via uma certa modernização, uma certa atenção em relação a acompanhar não só a torcida local, mas quem estivesse fora do estado também, poder ver, poxa, quem são os times, né, que jogam lá em Roraima, vamos ver como é que é o campeonato estadual, né, e dar essa motivação a mais para essa questão de profissionalização, né? Foi aumentando os incentivos das premiações, né? A gente conseguiu aí mais vagas para a Copa do Brasil, no caso o campeão e o vice-campeão, né, do estadual aqui, para a gente ter uma representatividade maior de Roraima nos campeonatos brasileiros, né, principalmente na Copa do Brasil, né, no campeonato Série D também, que tivemos aí 3 times roraimenses disputando esse ano. 3 na D e 3 na Copa do Brasil. Exatamente. Então, esse tipo de incentivo, né, deu uma visibilidade maior para o campeonato roraimense, que veio despontando. E para mim, os últimos 2 foram os 2 melhores, as 2 melhores edições, e até pelo fato dos próprios clubes, até a gente fala da gestão, tudo, mas acho que o mérito dos próprios clubes que evoluíram bastante, né? A gente pode falar um pouquinho aqui, o Gás, que vinha de anos sem ganhar títulos, hoje é o atual tricampeão roraimense, né, com vários investimentos. O próprio São Raimundo, que apesar de estar há 3 anos sem ganhar o campeonato roraimense, ele teve uma classificação histórica recentemente, em 2023, na Copa do Brasil, aquele jogo histórico contra o Cuiabá, que à época estava na Série A, jogaço histórico, 3 gols do nosso zagueirão Alan Rosário. Alan Rosário, se não estou enganado, está em um time de Nova Iguaçu hoje, né, o Cabo Sul. E tivemos o Monte Roraima também, que foi um projeto de base, falamos tanto de base, foi um projeto legal que surgiu, enfim. A primeira SAF roraimense, né? Primeira SAF roraimense, tem uma estrutura de ponta. E vários times aí que foram surgindo ao longo. E agora, voltando também um pouquinho pro futebol nacional, vamos já falar um pouquinho de Roraima também, mas voltando um pouquinho pro nacional, uma das mudanças dele foi a questão do calendário, muito por conta da Copa do Mundo, é verdade, mas era uma reclamação constante dos clubes. A gente via e ainda com mudanças da FIFA, né, do formato, da questão de acrescentar a Copa do Mundo de clubes no calendário, dar uma enxugada no formato de Mundial, né, e, opinião pessoal aqui, virou Copa Intercontinental, mas pra gente que é torcedor, continua sendo Mundial. Continua Mundial, E se ganhar é Mundial, né. Mas a gente viu, por exemplo, o Botafogo, que foi campeão da Libertadores e campeão brasileiro, ser campeão brasileiro no domingo e na segunda-feira já ter que viajar. Inclusive, eu acho que muito aquela derrota para o Pachuca do México por 3-0, acho que se deve muito a isso. Usou alguns reservas por conta desse desgaste. O próprio Flamengo, que também foi campeão de Libertadores e Brasileiro no ano passado, chegou na final, mas também certamente teve esse desgaste. É porque como foi campeão brasileiro um pouquinho antes, deu para usar a base na última rodada, liberar. Mas ainda assim é um desgaste. A final de Copa do Brasil ele quase no Natal. Então, eu acho que essas mudanças do calendário, né, o Brasileirão praticamente o ano todo... junto com os estaduais, eu acho que até deu uma valorizada maior nos estaduais. Enfim, outras competições, a Copa do Brasil agora com final única. Eu espero que, uma opinião pessoal, então, eu espero que não fique só em Brasília. Eu acho que o Brasil todo tem o direito de assistir, né, o seu time jogar. E temos vários estádios aí pelo Brasil, né? A gente descentralizar um pouquinho, eu falo isso porque desde que a Supercopa voltou, a grande maioria das finais foi em Brasília, no Mané Garrincha. Mas acho que os torcedores aí têm o direito de ver o seu time. Poderia ter um sorteio, né? Poxa, um estado, uma sede, né? A gente depois da Copa de 2014 aqui no Brasil, tivemos muitos estádios aí que foram revitalizados. Temos a Arena Amazônia, temos o Castelão, temos a Fonte Nova também, que é um estádio muito bonito. O próprio Maracanã, que passou por mudança, né? Então, mas descentralizar ali do Sudeste e tudo mais. E aí você falando em questão do calendário, né? Eu lembro que na final do Intercontinental era uma diferença assim exacerbante, assustadora no caso, né? A gente vê o lado do Brasil, o Flamengo, que teve 82 jogos na temporada,
e o Paris só com 24 jogos. E entrando, né, direto na final. Isso que Exatamente. É meio contestável, né? O brasileiro piorou o formato, enfim. Inclusive. Mas enfim. Mas essas mudanças no calendário fizeram a diferença. E aí, como teve aquele evento teste do Mundial de Clubes, né, e tudo mais, eu acho que é um ponto a melhorar da FIFA, né, para tentar equilibrar essa questão também. Mas é isso. Agora, pra gente finalizar o nosso papo aqui, porque o tempo já tá indo embora, a gente falou de gestão roraimense, de futebol de base, então dá pra unir os dois porque temos mais um roraimense, né, a nível nacional aí se destacando, que já é destaque a nível local. Falamos aqui do São Raimundo, que é o Chiquinho Viana, né, um técnico bem longevo, desde 2011, né, 14 anos, aí, né, 15, né, praticamente, que ele teve uma saída pro gás, mas voltou, octacampeão roraimense. É isso aí. Grandes trabalhos. Eu tive o prazer de acompanhar de perto, né, o trabalho do Chiquinho Viana, e assim, um cara excepcional, sabe? Muita gente boa, que conversa com você de igual para igual. E é isso, saiu recentemente que, a convite do tetracampeão branco, que é o principal coordenador das seleções de base aqui do Brasil, né, fará parte da comissão técnica da seleção sub-17 para o Mundial que vai acontecer agora no Catar, né? Então... Mais um Mundial no Catar. Mais um Mundial no Catar, né? Agora sub-17, né? E aí volta aquela questão da valorização da nossa seleção de base, né? Ele é um cara, assim, excepcional, que tem uma experiência, uma larga experiência, né? É o técnico mais longevo do futebol brasileiro, é o técnico que detém a maior consistência em relação à consecutividade de campeonatos, né? Foram 8 campeonatos seguidos estaduais que ele conseguiu. Acho que nenhum outro técnico conseguiu isso no Brasil. Então, assim, é um cara que vai agregar muito em relação a essa questão de base pela experiência dele, né? Então, é um cara que eu acredito que vai agregar demais com essa molecada aí, né? E tomara que daí saia uma boa safra, né, para as próximas seleções. E com o trabalho a longo prazo, eu acredito que tem tudo para dar certo, porque realmente precisamos de uma safra boa para os Jogos Olímpicos, mais uma vez nos Estados Unidos. Polêmicas nos Estados Unidos, né? Recentemente tivemos uma, né? Na Copa do Mundo. Sim, aonde saiu uma declaração do próprio Donald Trump que ele pediu para a FIFA revisar aquele cartão amarelo para o jogador americano, né? Perdão, cartão vermelho para aquele jogador americano, né? E a FIFA revisou e voltou atrás, né? Vermelho correto, diga assim. Sim, foi merecido. Assim, árbitro brasileiro, Rafael Claus. E aí, como ele não perde a oportunidade de criticar o Brasil, né? Ele criticou a índole do nosso árbitro brasileiro, um dos melhores árbitros do mundo, né, que é o Rafael Claus. E, assim, cara, opinião pessoal minha, né, essa Copa tinha tudo para ser um fiasco, né, porque houve muita interferência dos Estados Unidos. A gente entra em uma outra polêmica aí, onde o Irã está processando a FIFA e está pedindo $1 bilhão por se sentir prejudicada justamente. Eu acredito que a FIFA não vai ganhar esse processo, vai perder, porque de fato a FIFA simplesmente se calou, cobriu os olhos, cobriu a boca e permitiu que os Estados Unidos interferissem ali na equidade da competição ali da Copa do Mundo, né? Onde o Irã tinha permissão apenas para entrar nos Estados Unidos, ele não tinha permissão para permanecer. Houve relatos, inclusive, de vestiário, que eles não puderam nem tomar banho depois dos jogos, eles tinham que ir direto. Aí é sacanagem. Aí complicou. E aí, como eles fizeram todos os jogos nos Estados Unidos, eles tinham que ir para os Estados Unidos e voltar para o hotel no México, né, onde eles estavam hospedados, e isso influenciou principalmente na parte física. E o próprio México também viveu situações de turbulência, né, esses tempos, protestos aí da sociedade civil aí por direitos, enfim, foi uma Copa muito boa, mas também realmente com algumas polêmicas. E há relatos, inclusive, não só de jogadores, mas também de torcedores, né? Muitos torcedores não compraram os ingressos, já estavam com passagens compradas, ingressos comprados, e simplesmente de um dia para o outro não puderam entrar no país porque tiveram visto negados ou, infelizmente, sofreram alguma interferência que os fizeram perder ou o jogo ou o voo, né? E é uma Copa que tinha de tudo para dar errado, mas como se trata do futebol, é um esporte gigantesco, é um esporte que move a paixão mundial, né? Ainda assim deu certo, né? Mas vamos acompanhar os próximos andamentos, desdobramentos aí dessa Copa, né? Esperamos que seja melhor, né? E a próxima Copa, lembrando, daqui a 4 anos, vai ser disputada em 6 países, né? Vai começar Argentina, Paraguai e Uruguai, até em homenagem ao
centenário da Copa do Mundo. A primeira edição foi no Uruguai em 1930, o time da casa foi campeão, inclusive. E depois vai para Portugal, Espanha e Marrocos. O que você achou dessa dinâmica de mais de um país assim a não sediar gostei. a Copa, cara? Eu sinceramente não gostei. É muito complicado porque para os jogadores, nessa questão de viagem, é complicado para jogadores, é complicado para torcedores, complicado para a imprensa trabalhar também, fazerem aí as suas escalas. Então, até 2030 teremos fortes emoções com o esporte e principalmente com a seleção brasileira, que esperamos que melhore muito. É isso aí. A gente mencionou o Chiquinho Viana, né? Chiquinho Viana, queremos você aqui, viu? Pra gente conversar com você, falar um pouco sobre a tua trajetória, viu? Tá aberto o convite aí também para esse grande treinador roraimense, agora grande treinador que vai fazer parte do ciclo da seleção brasileira de base aí. Vir aqui conversar com a gente, comentar um pouquinho sobre a sua trajetória. É isso. Pessoal, nosso tempo já se foi. Gente, a gente agradece muito a participação de vocês. Esse é o nosso primeiro episódio. Prometemos melhorar. Vamos fazer um trabalho ainda melhor junto com você. Então, você que está nos acompanhando, deixe já o seu like, a sua audiência. Compartilhe aí para os amigos. Temos um novo podcast aqui em Roraima falando sobre esporte roraimense, esporte nacional, seleção brasileira, além do futebol. Porque é a nossa proposta, né? E além do que a gente vê nos eventos, nos campos, nas quadras, nas piscinas e em todo lugar onde o esporte é praticado, né? É isso mesmo, e a gente tem propostas de, inclusive, não só falar de futebol, mas trazer outras personalidades do esporte roraimense, exaltar o esporte roraimense. Hoje a nossa conversa aqui foi só entre mim e o Wesley, mas a gente vai trazer outros colegas aqui, inclusive, né, Wesley? Vamos diversificar aqui os apresentadores, inclusive fazer programas também com entrevistados, não é isso? É isso aí. Gente, final desse primeiro episódio, temos muito mais pela frente. Continue acompanhando a gente. Lembrando que esse é o podcast esportivo do Portal Izin. Siga @Portal Izin no Instagram. Siga também o nosso canal do YouTube. Nosso perfil vai ter corte também. Sigam o canal da Defensoria Pública de Roraima, que a gente agradece pela parceria, a Rádio Defensoria, pela cessão dessa estrutura maravilhosa que nós temos. E a Universidade Federal de Roraima. Nós somos de lá, né? É isso mesmo, agradecer a professora Elisiane, nossa orientadora do nosso projeto de extensão, né, onde o Portal Izin faz parte. E válido ressaltar que lá no nosso Instagram, @Portal Izin, você tem o link de acesso ao nosso site, onde você consegue encontrar diversas informações, cultura, esporte, política, cidadania, tudo. Então, clica lá, acessa lá o nosso link Portal Izin. Trabalho feito por acadêmicos, né? De acadêmicos para toda a população em geral, não é isso? É isso aí. Gente, brigadão aí pela audiência. Até o próximo episódio do Izin Esporte Clube. Valeu!